tarde. Obrigada pela presença de todos vocês. Bom, eu não vou me alongar muito, eu queria, na verdade, passar o microfone para já a gente começar as apresentações para as debatedoras. Vai ser mais ou menos o seguinte, a gente vai ter de 10 a 15 minutos de apresentação, né? A gente meio que, a Joana e eu, né? A gente conversou um pouquinho aqui, a gente tinha pensado que seria interessante começar com você, Lô, depois Rose e terminar com Joana. São de 10 a 15 minutos e depois a gente vai abrir para debate. Então a ideia é que vocês se apresentem também, eu vou marcar o tempo aqui quando estiver faltando 5 minutos e 3 minutos eu aviso, e 1 minuto também, e aí a gente passa para a próxima. Se vocês quiserem água, podem me pedir que eu coloque. Eu sou Heloísa, sou arquiteta, trabalhei na usina 7 anos, entre 2002 e 2009. Participei do mutirão Casa Branca, do Vila Simone e Paulo Freire. Hoje eu trabalho na Prefeitura de Osasco, com regularização fundiária. Acho que é isso. Meu nome é Rosiane, mas todos me conhecem como Rose. Sou do movimento Leste 1 há 17 anos. Sou da executiva do movimento. Também sou da executiva Fui da executiva do Mutirão Paulo Freire. Hoje é um condomínio, né? Sou assistente social e estou nervosa. Bom, eu sou Joana, sou arquiteta e socióloga e trabalhei na usina de 94 até 2001, mais ou menos. E trabalhei em várias obras, na Rio da Juta, no Nova Esperança, em Diadema, no Casusa, onde comecei, fiz poucos projetos, mais obras, e hoje eu moro no Rio e trabalho na FASE. Tenho 2 filhos. Só uma pergunta, quem aqui não é arquiteta? Não é? Tá. Pergunto porque talvez algumas coisas mais específicas, assim, das tecnologias, né, próprias, assim, então de repente dar uma explicada um pouco mais. Então a projeção vai acontecer agora aqui nessa parede. Será que a gente tem que abaixar a luz aqui? Já tá. Tem como fazer um teste? Porque enquanto elas estiverem falando, vão estar sendo projetadas imagens das mulheres em diversos mutirões. Então seria interessante, assim. A gente pode deixar que a gente vê aqui. Se tiver escuro, eu... Então, a gente vai conseguir a senha da internet. Aí pediu embaixo. Tambores. Tambores? Tambores. Ah, então Precisa da internet? Pra colocar o vídeo de tambores, Suzano. assim. Vocês acham que coloca o vídeo de Suzano? Ah, sim. Antes do debate? E depois? Você acha que rola? Tá rolando aí a projeção? A gente pode colocar depois, no final, melhor, né? Porque senão demora. Bom, então pode começar, eu vou marcar. Bom, eu também, como a Rosa, eu estou nervosa, então tem uma cola aqui para me ajudar. Queria primeiro agradecer, né, o convite de estar aqui. E em especial também, né, acho que muito legal estar aqui no ILU também, né, não sei se todo mundo conhece porque é o ILU, né, o ILU Bademin, em especial é conhecido porque é um bloco de carnaval, né, para quem já viu, é um bloco de mulheres que tocam bateria, né, que também tem um trabalho institucional também direcionado a gênero, em especial com relação às mulheres negras, então acho muito legal, eu faço parte do ILU também, então é muito legal pensando nos 2 lugares que eu já participei. Também acho muito bom, assim, essa coisa da usina estar comemorando 25 anos nesses formatos de debate, em especial porque
me preocupa muito, porque cada estudante que a gente conversa sobre arquitetura, mesmo os processos, né, de construção, habitação popular, acho que cada vez menos se conhece o que é uma assessoria técnica, o que foram os mutirões. Então, acho que resgatar a memória, né, ainda mais nesse momento, né, onde tem muito recurso, né, acho que a gente, quando trabalhava aqui, trabalhava muito a gente falava de que trabalhava num tripé, que era o Estado, né, movimento de moradia e assessoria técnica, e hoje em dia parece que o campo da habitação popular está direcionado só para um único caminho, que é Estado e construtores, né, então acho resgatar a memória e ao mesmo tempo para pensar novos caminhos, eu acho muito interessante. E aí, entrando na pauta aí, mutirão e mulher, né, acho que a questão de gênero acho que é um tema super disputado, né, e ameaçado o tempo todo. Não sei para quem acompanha, como eu sou mãe também, estou participando um pouco dos indicadores aí da política de educação e vem se construindo aí no Plano Nacional de Educação, não sei se vocês acompanham, né, que está tendo na bancada religiosa uma discussão para tirar o termo gênero do Plano Nacional de Educação. E acho que é um perigo, né? Porque no fim, acho que o que acontece com o tema gênero é porque tanto homens, em especial também as mulheres, são muito pouco sensibilizadas desde cedo sobre o tema, né? Então, isso, né, nessa lógica, a questão do gênero vai ser reduzida a uma questão biológica, homem e mulher, e daí, né, se perpetuar novamente machismo, racismo, sexismo, homofobia. E aí, nessa linha, né, acho que se a gente desde cedo não está sensibilizado, aí entrando na questão aí da arquitetura, aí, que é o nosso campo, na faculdade, né, onde predominam mulheres, né, 60%, né, não sei, né, em torno de 60% de mulheres, também na faculdade, nas universidades, também não se sensibiliza a questão da mulher, né, da mulher no campo da arquitetura, da mulher como público dessa arquitetura produzida, do urbanismo produzido, trabalha as questões próprias em relação à mulher, as suas especificidades. E aí a gente vai, né, seguindo, reproduzindo aí esses preconceitos, discriminações e tudo mais. E digo isso porque eu também me considero tardiamente sensibilizada, né, para a questão de gênero. E nesse sentido, a usinas, assessorias técnicas, o mutirão, ele é uma escola, né, porque na faculdade, além, né, da questão própria de gênero também, nem homens, né, também, mas as mulheres muito menos, são preparadas para o canteiro de obra. Então, como se o lugar apropriado da mulher no campo da arquitetura fosse o escritório, o gabinete. E aí, nesse sentido, a usina, né, e acho que, de forma geral, as assessorias, elas têm como pressuposto o trabalho no canteiro de obras. Então, a escola vem daí. A escola também vem porque é um trabalho interdisciplinar e aí a gente acaba trabalhando, né, com muitos campos, né, outros campos das outras profissões, né, sociais, sociólogos, antropólogos, geógrafos e tudo mais. Isso nos ajuda a nos sensibilizar também para as questões, porque talvez estejam mais sensibilizados a isso, né, atuam, trabalham melhor essas questões. E aí, ao ir para o canteiro, eu acho que acaba a gente tendo uma responsabilidade de tanto nos preparar para atuar e também fortalecer, né, a mulher dentro do campo da construção civil. Um campo que, acho que no geral, não essas imagens, né, mas para quem conhece, né, para quem já viu qualquer obra, é um trabalho que predomina o homem, né? É um trabalho masculinizado e hierárquico. E aí, o mutirão autogestionário, ele contrapõe tudo isso, porque ele é um lugar onde são mulheres que predominam, né, no mutirão, e tem autogestão, né? Então, você tem uma quebra da forma de trabalhar a construção civil. E aí, né, acho que até pensando, né, não sei se é desconhecimento mesmo, né, porque acho que o mutirão ele bebe do Uruguai, né, isso já foi conversado na primeira reunião, e não sei como são os índices, os números de mulheres que participam dos mutirões lá do Uruguai, mas acredito que seja bem
Tenho muita participação de homem, até porque ele estava vinculado ao sindicato, não sei como isso evoluiu ao longo do tempo. E aqui o Brasil, ao bebê disso, né, eu acho que ele tem um outro, né, porque a questão da habitação aqui entrou não pelo trabalho, né, entrou pela demanda, pelos direitos, né, por uma briga por política social, ele vem com o movimento de moradia, as igrejas, e aí acho que tem um campo que é a família. E aí, sendo a família, é a mulher que traz isso à frente, né, então é isso, né, a mulher que está ali no centro, né. E aí, entrando um pouco já no como foi nosso trabalho, até ter um tempo aí para conversar, né, acho que é um processo que não é fácil, né, acho que trabalhar a autogestão e a mulher na construção civil, como, né, acho que aí aqui eu queria também falar, eu estou falando como se todo mundo conhecesse, né, eu vou partir da experiência da Paulo Freire, um pouco do Vila Simone, que é um mutirão que também teve uma etapa de projeto, mas em especial da Paulo Freire, que eu acho que foi um mutirão que a gente participou mais tempo. Esses conflitos que eu acho que eu vou falar, eles têm muito a ver com o início do processo, né? Acho que como ainda mais um mutirão que demorou 10 anos, chega um momento que ele engata e acho que essas questões vão ficando menos tensas, menos, né, acirradas, né? Mas, e aí eu queria dividir aqui a conversa, queria dividir a conversa assim, só para, acho que a Joana deve continuar, né, um pouco na linha. Queria um pouco apresentar como foi a discussão de projeto, né, também falar um pouco da escolha da tecnologia, a questão da obra em si, rapidamente. Porque também, eu não sei, né, acho que a Sabrina perguntou quantos arquitetos tem aqui, embora muitos não sejam, mas talvez tenham interfaces com a questão de projeto. É engraçado, assim, porque eu acho que a gente, na verdade, desde o começo, a gente é tão, desde pequeno, acostumado a todo mundo falar assim, faça perguntas. Eu não sei se depois, quando a gente se forma, todo mundo acha que a gente tem que ter resposta pronta, né? E o projeto parece que é isso, né? Todo mundo parece que atribui, parece que a responsabilidade do arquiteto é responder a uma casa perfeita, né? E a gente, ao né, participar da lógica do projeto participativo, o que a gente construía dentro dos mutirões eram perguntas, né? O que é a casa, que significado que isso tem. Porque, ao não perguntar, a resposta que o arquiteto está treinado a dar, pelo menos do ponto de vista da unidade habitacional, é uma casa funcional, né, compacta. E aí a gente vai reproduzindo as formas, né, de arquitetura que estão aí, né, nas quantidades, né. E na Paulo Freire, no Vila Simone, a Paulo Freire eu não acompanhei o projeto, o desenvolvimento do projeto, mas o Vila Simone ele era um projeto concomitante, o processo foi parecido. Na época, o que a gente fez foi dividir grupos entre grupos de mulheres, né, grupos de homens, grupos de idosos e jovens, né. Acho que esse foi o formato que a gente construiu justamente para fazer essas perguntas simples, né. O que é o morar? Qual o significado da casa? Quais as experiências de moradias anteriores e o que se queria. E aí era muito legal assim, o retorno disso, né, porque em geral os homens queriam salas grandes, né, as cozinhas pequenas, área de serviço pequena, e as mulheres, né, acho que isso não é homogêneo, né, mas de forma geral, e as mulheres no geral não, elas queriam as cozinhas maiores, área de serviço grande, onde elas se comunicavam, a cozinha com a área de serviço, onde ela fosse o centro da casa, então que ela não estivesse apartada do funcionamento da casa. Então, acho que trazer esse debate era muito legal, porque, na verdade, refletia essa forma de como a vida doméstica, ali, a organização doméstica da casa, como essa dinâmica, né, se refletia ali na casa. E aí, ao perguntar, a gente tem a possibilidade de construir uma diversidade de tipologia. E ao perguntar, né, no caso, né, como predomina a mulher, a gente tem uma questão, né, que a mulher, ela traz, né, como ela está ligada à família, acho que tem essa coisa que a mulher que é responsável pela vida, né, pela questão doméstica, ela traz
a vida doméstica, a vida privada para o público, né? E isso resulta no projeto da unidade habitacional, quando se pergunta um outro projeto, vira um outro projeto, e também vira um outro projeto para o conjunto, porque ela vai se preocupar com o espaço onde a criança vai brincar, onde vai ter a praça, onde vai ter o espaço do jardim, onde vão ter outros espaços, e ampliando isso, né, na cidade, né, onde está a creche, onde o transporte. Então, acho que a mulher, nesse sentido, ela, por essa preocupação, ela né, faz essa conversa, né, da vida doméstica, vida privada com o público, e isso muda, né, se você traz para a conversa, você muda o projeto em si. E do mesmo jeito, né, acho que a gente também está vendo aqui imagens, a escolha do projeto também no mutirão, por ter uma predominância da mulher, e não só da mulher, eu acho que de forma geral são moradores, são mutirantes que não têm necessariamente o conhecimento da construção civil. A preocupação que se tinha, né, na definição do projeto era qual tecnologia a ser empregada, porque quem vai executar, quem vai construir boa parte dessa obra são aqueles moradores, né? Então ela precisa ser uma obra possível, né? Com menos sobrecarga, né? Então, aqui são várias imagens, mas da Paulo Freire é essa que resulta a opção da estrutura metálica, porque seria uma empresa que construiria a estrutura metálica, e o mutirão, ele reduziria o tempo do mutirão, né? A lógica seria essa, né? Não foi assim que se deu na prática, para que os moradores eles também apostassem mais na autogestão e tivesse menos trabalho né, trabalho pesado para a construção. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar, acho que talvez eu continue, porque também teria a parte da obra, né, que eu acho que a obra em si tem também muitas questões, né, acho que tem a obra do mutirão em si, ela é dividida em 2 canteiros, né, um canteiro tradicional que funciona durante a semana, o canteiro do mutirão, que é o canteiro do fim de semana, o canteiro do fim de semana, que é o mutirante, né, até orientada pelo trabalho social, a gente foi desenvolvendo muitas atividades aí, né, e sempre nessa lógica também da construção do lugar da mulher, nesse lugar da construção civil, no campo da construção civil, do ponto de vista dos técnicos, né, sempre falando desse início do processo que é conflituoso, né, que é a hora que você entra no espaço masculino, nunca é uma coisa muito tranquila, porque a mulher parece que a mulher, ao entrar no canteiro, ela já está preparada para errar alguma coisa, né? Então é evidenciado muito mais os erros do que em relação aos homens que estão ali. Parece que a mulher é suspeita desde que se prove o contrário ou que seja endossado por um homem, porque muitas vezes o que a gente passava eram situações onde, se as mulheres diziam façam aquilo, era melhor esperar o homem para dizer que sim, é possível, né? Então tinha muitos conflitos iniciais, até porque a ideia era essa coisa da autogestão, do construir o projeto junto, e muitas vezes esse processo que parece bonito, nem todo mundo, né, ninguém está muito preparado para participar disso, né? E muitas vezes você perguntando, vamos fazer um projeto desse jeito, o que você acha? Muitas vezes o que você acha e devolver para o outro tem uma leitura de que tem um desconhecimento, tem uma incapacidade, né, de você responder aquilo que você está perguntando. Mas daí vai, acho que tem algumas questões que envolvem as mulheres mutirantes, que acho que a Rose pode falar melhor, e depois acho que na conversa eu vou retomando, mas eu não consegui terminar. Desculpa. Obrigada. Bem, vou falar como mulher mutirante. Primeiramente, eu gostaria de falar que o que a Elô falou, que os homens, no lugar de mulher na cozinha, lavando, passando, cozinhando, esta pessoa era eu. Até conhecer o movimento
e a minha curiosidade me levou a conhecer o movimento. E através desse movimento eu descobri que existia assim um trabalho, uma forma de eu adquirir uma moradia digna, e que se chamava Mutirão com Autogestão. Então, entrei na luta junto com eles. Participei das reuniões no grupo e através das reuniões eu fui para o Mutirão Paulo Freire, este que vocês estão vendo aí. E lá você ouve falar, olha, você vai ajudar a construir. Aí você pensa, como que eu vou construir um prédio? Eu achava que era só nós, as mulheres. Aí nos foi apresentada a assessoria técnica, a usina, e eles começaram o trabalho de projeto, a discussão de projeto. Foi aí que eu descobri o que é autogestão. Eu estava lá dizendo para eles como que eu queria meu apartamento. Quantos quartos, sala, cozinha, e que eu queria uma área de serviço grande. Então aí eu me senti, eu estava no lugar certo. E a construção em si, realmente, como a Elo falou, foi difícil. Não só com nossos companheiros homens da obra, como nossos companheiros externos, né? Nossos maridos. Como vocês sabem, 70% de uma construção no mutirão é de mulheres. E por quê? Porque a partir do momento que você entra numa luta para construir a sua moradia, você vai deixar de fazer a comidinha para ele fresquinha, sábado e domingo. Você vai lavar a roupa dele à noite. Você não vai estar em casa atendendo os seus desejos de estar lá cozinhando, assistindo um jogo, que às vezes você detesta jogo. Obrigada a assistir. Então, a partir do momento que isso aí acabou, aí sim, começou a guerra, como o senhor fala. Então é assim, a gente insiste, é o primeiro passo, é a casa. Eu sempre falo que a moradia foi a minha liberdade. Por quê? A partir do momento que eu falei, eu vou trabalhar no mutirão, eu fui. Realmente a minha vida como mulher não foi lá das melhores. Eu tinha 2 filhas com 7 e 8 anos. A partir do momento que eu comecei a trabalhar na construção, eu tive que colocar uma responsabilidade para minhas filhas, para que elas ficassem sozinhas em casa, esquentando a comida que eu deixava para elas. Meu marido usou isso para tirar minhas filhas, ir no juiz, falar que eu estava abandonando as filhas em casa, mas isso também não me fez desistir. Procurei a minha família e começou a tomar conta das minhas filhas sábado e domingo. E eu continuei, eu acreditei que aquela luta iria me dar frutos. Quanto ao trabalho, quando se inicia o mutirão, se tira uma coordenação. Então, houve a primeira coordenação, desistiram exatamente por esses motivos que eu falei para vocês. Então, as mulheres desistiram e eu não me ofereci para participar da coordenação, mas o movimento que nos acompanhou durante 1 ano, eles colocaram a seguinte frase: se não sair uma coordenação aqui, a Paulo Freire não vai dar continuidade. E falaram assim, vocês podem indicar uma pessoa, e de repente estavam lá me dando os parabéns. E eu lá, parabéns, Rose. E eu falei, mas eu não dei meu nome. E eu olhei para trás e estavam minhas colegas tudo me apontando. Aí eu falei, mas eu não posso, já pensando nos meus problemas. Aí me falaram, Rose, se você não assumir, aceitei. Eu falei, ai meu Deus, mais problema para mim. Aceitei, gente, comecei a participar
A partir do momento que eu fui coordenadora, eu tive que assumir uma condição de participar mais do movimento, da executiva do movimento, das discussões políticas. Então eu comecei a sair muito de casa, comecei a sair e eu fui insistindo na minha luta, né? Aí, hoje eu falo, os meus principais medos, né? Eu até fiz a notinha aqui, eu não tinha ideia do que vinha pela frente, eu não sabia liderar. Então, através dos cursos de liderança que o movimento, até hoje nós temos esses cursos, e eu estou matriculada, estou fazendo, eu estou dando apoio para o pessoal que está lá, eu fui fazendo os cursos que o movimento ministrava a nós, como liderar. E foi aí que eu falei assim, ó, por que não? E sim, liderei a construção, a relação nossas, mulheres, era muito boa, né? Nós tínhamos uma relação ótima no final de semana. Nos fins de semana a relação era mais forte ainda, porque eu trabalhava na administração do mutirão. Também fui contratada, as empresas contratadas. Com as empresas, com os fornecedores. Quando nós saíamos com os arquitetos, por exemplo, o Pedro, a gente sempre saiu para visitar empresas e a pessoa que nos recebia ignorava eu e a minha companheira ali. Então era o Pedro que, por mais que ele falasse, elas são as responsáveis pela obra, é com elas que você tem que conversar, é com elas que você tem que tratar. Eu sou o arquiteto, estou só acompanhando. Ele deixava isso bem claro. Só que nos ignoravam mesmo, né? Até um cara foi grosseiro comigo, a gente deu uma pintura, indicação da irmã, uma renovação de pintura para os nossos prédios, que era uma pintura que, quando se pintava o prédio, ela se tornava velha. Tinha uma impressão de ser um prédio antigo. Então nós chegamos lá e olhamos as fotos, e o Pedro tinha se afastado um pouco, e a minha colega falou assim, eu gostei não, parece prédio velho, e ele ouviu. E ele chegou atrás de nós dois e falou assim, olha, realmente parece um prédio velho, mas se você pintar o prédio com essa tinta, nessa cor, e na frente, na entrada desse condomínio tiver uma planta tropical, e ele ainda falou o valor, um absurdo dessa planta, aí quem passar vai falar assim, nossa, que prédio, que condomínio lindo. Agora, se você pintar um prédio e tiver na entrada uma bicicleta, roupa pendurada nos varal lá na janela, aí realmente ninguém vai nem olhar para o seu prédio. Nós duas ficamos paradas. Aí ele veio, eu falei, nós falamos, Pedro, vamos embora. E nós saímos, lá na metade do caminho, a gente falou para ele, ele falou, mas por que não me falaram? Por que não me falaram que eu tinha falado para ele? Eu falei, não, Pedro, é assim, essas pessoas são pobres de espírito, né? Ela não entende. Então, assim, tem um dó desse senhor ter falado a planta tropical. No Paulo Freire não tem planta tropical, não. Tem planta que foi comprada e que foi doada pelo Parque do Rodeio. Pronto. Está muito lindo e maravilhoso. Quanto aos companheiros da obra, as críticas que eles faziam do nosso trabalho, nós ignorávamos. Nós ignorávamos e nós mostrávamos para ele que nós éramos iguais. Por quê? Fazíamos o mesmo trabalho que ele. Se tinha uma treliça que eles pegavam em 2, nós pegávamos em 3, 4, mas tudo bem. Então é assim, o trabalho no mutirão é igual. Gente, não existe diferença. O homem fazer o pesado e a mulher o leve, não. Nós fazemos a mesma coisa. Então eu vou parar aqui por aqui, porque se eu for falar do Paulo Freire, não paro mais. Tem mais tempo? Né? E assim, o trabalho no mutirão, gente, é muito gratificante. Você tem um aprendizado.
muito grande. E conhecendo todas aquelas mulheres, todas elas têm uma história. E a sua história se torna pequena perto da que você tem ali na convivência. Então você conversa com aquelas mulheres, você conversa com os arquitetos, o que elas falou aqui de preconceito deles também, nós ficamos pensando, nossa, aí eu fico pensando, vocês que são estudantes, ou vocês vão ter que trabalhar numa mesa ali sentada, só desenhando, ou vocês vão lutar e ir para uma obra, colocar o pé lá dentro também, como eles fizeram. Eles e vários outros arquitetos. Estou falando delas duas, mas tem outras arquitetas que merecem a nossa admiração também. Né? Por colocarem o pé na lama, como a gente fala. E a luta nossa das mulheres não ficou por aí, não. A gente não ficou só na moradia. A gente foi mais além. Fomos atrás das políticas públicas. Mesmo durante a obra, na construção, nós tínhamos tempo de ir na subprefeitura, cobrar o subprefeito, escola, saúde, educação. E com isso, o bairro onde está o Paulo Freire hoje, quando nós chegamos lá, era um bairro pobre. Hoje tem o CEL Inácio Monteiro, construído na época da Marta Suplicy. Temos um posto direcionado só à mulher. Temos 2 postos de saúde, mais escolas, porque quando fomos lá no subprefeito falamos, nós temos 700 crianças, adolescentes e jovens para vir para o bairro. E ele se assustou. Mas eu não falei só pela Paulo Freire, falei pelo nosso vizinho Unidos Venceremos também, que são 2 mutirões. Então a gente fez um cálculo lá, 200 famílias, colocamos vários filhos. Os cálculos, Pedro sempre fazia uns cálculos para a gente e a gente saía levando. Então, o subprefeito se assustou, mas quando nós mudamos, todas as nossas crianças, jovens, tiveram escola. Né? E outra coisa, e não paramos aí não. Nós não fechamos a porta do nosso apartamento. Incentivamos as mulheres a lutar por sua liberdade, como eu consegui a minha. É através da luta. E eu ainda continuo na luta ainda nos mutirões. Hoje eu acompanho um mutirão novo que está se iniciando, um movimento, são 700 famílias. Né? Então é assim, nós estamos no namoro, né, com essas famílias, né, aguardando para ser efetivado o contrato, que é o Minha Casa Minha Vida. Tem o Florestan Fernandes, que é a Cris que trabalha lá. Também eu iniciei acompanhando, mas eu acompanho o seguinte, conversando, não desista. Porque quando você vê uma mulher falando assim, eu vou desistir, pode ter certeza que tem um homem por trás. Ali, ó, infernizando ela, dizendo assim, isso aí imagina, isso é um movimento, está te enganando. E eu estou lá dizendo assim, ao contrário, não desista. Porque nós permanecemos por vários anos. Paulo Freire foi o quê? 10 anos. Quase 12 anos. Permaneci lá. Não desisti. Então, 1 minuto, eu vou desistir. Vou parar e vou passar para passar para... Bom, eu vou começar com uma historinha quando eu conheci a Sabrina e conheci uma outra figura que foi do Copromo, a Maura. A gente estava no salão da Fundação Rosa Luxemburgo indo para um seminário e estava uma conversa ali naquele salão, meio falando sobre homens, mulheres e trabalho, não sei o quê. E aí eu sentei na frente da Maura, que eu não sabia que era a Maura ainda, e falei para ela assim, eu nunca senti tanto enfim, a gente está conversando sobre mulheres, homens e política, e movimentos de moradia, e movimentos todos, e partidos. E como eu também trabalhei nas instâncias partidárias, a conversa me ativou isso. Aí eu sentei na frente dela e falei para ela assim, eu nunca
senti tanto a opressão de gênero quanto trabalhando numa instância partidária. E aí a Maura imediatamente falou assim para mim, ah é? Eu falei, pois é, eu trabalhei durante 8 anos em obra e nunca senti tanto o fato de ser mulher quanto numa assessoria parlamentar. Ela achou aquilo muito estranho, eu fiquei lá desenvolvendo a minha tese sobre os espaços machistas, homofóbicos, racistas dos partidos de uma maneira geral, mas fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Fiquei pensando sobre aquilo durante algum tempo em vários outros momentos, né? Que era uma coisa que já me incomodava. Bom, um tempo depois apareceu esse convite da usina pelas mãos de Sabrina para participar desse debate, e quando eu vi o título do cartaz, que é o título do debate, né? Quem é você para me dizer como se faz uma obra, imediatamente essa conversa com a Maura me voltou à cabeça, né? Me voltou à cabeça com a sensação de que eu acho que eu falei uma coisa talvez um pouco precipitada. Eu fiquei com essa sensação, né, de será mesmo que essa impressão de que eu nunca tinha sentido tanto as questões de gênero quanto numa assessoria parlamentar mais pra frente faziam sentido, mas não porque os espaços políticos não fossem tudo aquilo que eu estava dizendo que era, mas porque me fez pensar sobre reconsiderar a minha posição na obra, a minha experiência de trabalho no canteiro. E eu fiquei muito incomodada com o título do debate, porque eu ficava pensando, quem está perguntando isso? Né? Essa pergunta eu fiz e eu respondi. Né? Ao mesmo tempo que eu fiz essa pergunta para muitos homens e muitas mulheres na obra, né, eu também respondi, eu ouvi isso ser perguntado para mim. Né? Então eu queria falar um pouco desse lugar duplo, né, de escuta e de resposta dessa pergunta. Né? Então, eu já ouvi essa pergunta quando eu entrei no primeiro dia em obra, e eu era uma menina de 19 anos e com um monte de homens na obra trabalhando. Esse é um espaço masculino, hierarquizado, absolutamente segregador das diferenças, né? E eu ouvi isso quando fui fazer um baldramezinho e eu falei que era para fazer de um jeito, a criatura fez de outro, e eu tive que, do alto dos meus 19 anos e 3 semanas de obra, dizer para ele, você vai fazer desse jeito porque eu estou dizendo que é desse jeito, e eu sou arquiteta dessa obra. Né? Naquela fala tinha uma coisa que era, ou eu fazia aquilo ou eu nunca mais entrava naquela obra. Eu não tocaria, e eu falava aquilo de um lugar, de uma menina de 19 anos, que nunca tinha entrado numa obra antes a não ser para passear, e que tinha tido contato com aquele lugar como lugar de trabalho apenas há um mês atrás. Né? Então, eu ouvi essa pergunta dessa maneira, que não vou trocar essa porcaria desse baldrame, não vou colocar 3 ferros de 6, vou colocar 3 de 8 e vai ser assim. E o que eu respondi para ele foi, você vai fazer. E você vai fazer porque eu estou dizendo que é assim. Eu acionei naquele momento um lugar de fala profundamente hierarquizado, profundamente sabedor do meu lugar de detentora de um suposto conhecimento que eu não tinha, mas que eu fingi bastante bem que eu sabia do que eu estava falando, né? Para dizer, olha, o fato de eu ser uma menina não me impede de poder saber do que eu estou fazendo aqui. Né? E assim, em outras situações, eu tive que responder a essa pergunta, né? Tive que responder a isso em outras situações que não era para um senhor de 60 anos, mestre de obra, mas tive que responder para os meus companheiros de assessoria técnica, quando me deixaram trabalhar durante dias e dias e dias resolvendo uma coisa, eu chego na obra, está tudo desresolvido pelos meninos, né? E eu saio virada no diabo e falo, eu não volto mais nessa obra aqui, contei isso para os meninos hoje de manhã. E passei o dia bebendo, porque era tão insuportável a condição de ser uma menina
que aí já não era mais uma menina, isso já era na Juta Nova Esperança, eu já tinha pelo menos 6 anos de obra, né? Eu já estava trabalhando na usina há muitos anos, e eu ouvi de novo essa pergunta, só que eu sendo dirigida a mim, né? E eu respondi de outra maneira, né? Isso para dizer que tem horas que você bate na boca da criatura e diz, ponha-se no seu lugar como mulher, né? E a partir desse lugar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse lugar não é um lugar genérico das mulheres, né? A gente está falando de uma obra que está completamente codificada, é um espaço masculino, e mais do que ser um espaço masculino, é um espaço de produção e reprodução do capital. Então, a minha fala não é uma fala simplesmente de uma mulher que está chegando na obra. Ela está chegando na obra carregada de muitos sentidos. Do lugar de onde eu estou falando, eu sou uma mulher branca, escolarizada, estudante da USP, né? Que está na zona leste da cidade, né? Que aciona conhecimentos que desestabilizam os conhecimentos tradicionais dos canteiros, né? Que são conhecimentos basicamente dos homens, né? Então, é um jogo bastante complexo e delicado e muitas vezes violento de construção de um lugar de fala a partir da afirmação do seu lugar como mulher, mas também do seu lugar de detentora de um conhecimento específico que cumpre um determinado papel na construção civil. E um canteiro de mutirão, apesar de ser muito bacana como experiência autogestionária, participativa, ele está atravessado pelas contradições do que é a construção civil nesse país, né? Então, não dá para dizer, a ideia de que são 2 canteiros, eles não são 2 canteiros separados, eles são 2 canteiros ao mesmo tempo e agora, né? Então, a gente tinha, na Nova Esperança, nessa última obra, 120 operários contratados por diversas formas de contratação, desde carteira assinada até a Copergato mais gato possível, né? A terceirização mais difícil de administrar, e tinha 512 mutirantes revezando em 3 grupos, revezando 2 em 2 na obra, né? E com trabalho mutirante durante a semana, trabalho... Então, esse canteiro e esse lugar onde a gente vai construindo um lugar de fala para as mulheres, ele não é um canteiro, o canteiro dos homens e o canteiro das mulheres, né? Como se a gente pudesse contrapor essas duas lógicas quase dicotômica e maniqueísta, né? Assim, eu estava ali, eu era uma mulher, mas era uma mulher absolutamente senhora do meu poder, né, e do meu lugar de fala e de conhecimento e de capacidade, inclusive, de argumentar tecnicamente sobre aquele monte de coisas que a gente estava ali vendo. Então, para dizer... a consideração sobre o papel das mulheres nesses espaços, né, nos mutirões, nas associações de moradores, nas instâncias dos movimentos, ela está o tempo. Eu acho que a gente não pode desconectar isso de um debate sobre classe, sobre raça, né, que obviamente informam sobre e determinam, não só informam, mas determinam o lugar de onde você está construindo esse lugar mais ou menos libertário, mais ou menos contestador de uma ordem, né? Então, né, essa pequena pergunta, quem é você para me dizer como se faz uma obra, ela pode ser respondida de maneiras diferentes. Eu acho que tem uma tradição muito generosa que os canteiros autogestionários formaram, que são tributários também, de polemizar esses lugares. Mas esses canteiros não são só espaços de felicidade, né? Eles não são só espaços de afirmação de uma liberdade das mulheres, né? O Pedro hoje, e eu acho que Ícaro também hoje na entrevista de manhã, falaram assim,
eu tinha uma referência da sua alegria no canteiro, e de fato, os canteiros... Eu sempre testei projeto, né? E sempre não acreditei em projeto como transformação do mundo. Mas eu gostava muito de canteiro, sempre gostei muito de obra. E eu gostava justamente pela possibilidade de trânsito nesses espaços, né? Então, essas minhas identidades que me fragilizavam inicialmente como uma arquiteta em obra, eu comecei a trabalhar no segundo ano na FAO, né? Do segundo e terceiro ano da FAO. Eu terminei a FAO em 8 anos. Então eu fiquei uma boa parte do tempo que eu estava em obra, eu era estagiária. Formalmente eu era estagiária de obra, né? Então eu consegui, o que eu fiz com essas identidades que me rebaixavam e que me colocavam num lugar de submissão e de muita violência na obra. Eu, na verdade, fui passeando, e é o que a gente faz, né? A gente vai construindo essas possibilidades de trânsito, né? De transformar as opressões em virtudes e resistências, né? Então, algo que era muito evidente é a menina, mas era uma menina que vinha da Bahia, então tinha uma conexão com os trabalhadores evidente, então tomar cerveja todo final de obra era uma conexão, era um acesso, né, era uma legitimação desse espaço, que é um espaço masculino, que é um espaço onde as mulheres são objeto, e eu era arquiteta da obra, que estava tomando cerveja com as criaturas que 10 minutos antes eu estava dizendo, não está certo, vai refazer, não vou pedir seu negócio, né? Então, tem aí uma construção, e isso só é possível num canteiro contraditório, né, convulsionado, digamos assim, por essas duas lógicas muito diferentes, que a gente vai construindo essas possibilidades. Mas não, o que eu queria deixar para a gente discutir é que não é uma coisa ou outra, né? Não é um canteiro tradicional versus um canteiro feliz e canteiro da alegria, como, né, Jorge falava. É um canteiro ao mesmo tempo violento, opressor, que te coloca num lugar de a menina da obra, a mulher que pode ser violada, né, indo e voltando para o seu trabalho, indo e voltando daqueles espaços, e que você vai encontrando formas, né, as mulheres vão encontrando formas também de lidar com essa, e criar resistências, e criar espaços de fala, espaços de estar, que não é a superação daquele canteiro tradicional em nome de um canteiro da felicidade, da alegria, né, como se a gente pudesse suspender a ordem do mundo e criar esse espaço, uma ilha. Não, é a criação por dentro desse lugar, né? Então, a pergunta que informa aqui o nosso debate, ela precisa ser ouvida e ser respondida, né? Então, ficar nesse lugar de ouvir e responder e fazer a pergunta para alguém, né? Que eu fiz essa pergunta e me foi feita essa pergunta. Então, acho que é esse lugar duplo, que foi super bacana de fazer, de participar, é que eu acho que é a atenção, é restituir as contradições, os conflitos, os dissensos para dentro dessa pergunta, desse lugar, né? Não deu tempo de falar, que era a segunda parte, que eu acho que a gente pode debater, é como isso se rebate nos coletivos de assessoria, nos coletivos dos arquitetos e trabalhadores desses lugares, que eu acho que também é uma questão em aberto. Muito obrigada. A gente tem até 7 ou 7h30, alguém sabe? Acho que a gente pode, né? Porque aí a gente podia começar o debate, não sei se vocês têm perguntas para fazer. Eu queria começar fazendo uma pergunta para cada. Vocês preferem responder uma de cada vez ou uma série de perguntas e aí vocês respondem uma série? Então tá bom. Bom, e aí quem quiser já, eu não sei se o microfone chega até aí, mas acho que dá para fazer daí a pergunta também, acho que dá para ouvir. Bom, então para Elô, imagino que isso tivesse contemplado já no que você estava querendo falar, na sua apresentação, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é que essa presença, né, 70% ou mais 70% da mão de obra dos mutirões é feminina, né? Então,
queria que você dissesse como é que essa presença massiva de mulheres no canteiro influencia as técnicas e processos no mutirão. Para Rose, aquela conversa que a gente teve nessa semana, uma coisa que você falou e que ficou muito marcado, assim, que o teu contato com outras mulheres no mutirão fez com que você percebesse realidades sobre você que você não percebia, potencialidades, habilidades, né? E mesmo contrastes, né, com uma vida que você achava que era feliz e que no final das contas você via que não era. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse contato com outras mulheres e de que maneira isso fez você perceber a Rose que existia e que ainda estava ali por ser descoberta. E para a Joana, eu queria, na verdade, fazer a mesma pergunta que eu te fiz hoje na entrevista. Eu entrevistei, o Ica e eu e Gabi entrevistamos a Joana hoje de manhã para o documentário que a gente está fazendo. E uma coisa que me chamou a atenção, né, nessa questão de gênero, que a gente já tinha entrevistado a Caia, que é da usina também, e as questões que a Caia colocou em relação ao machismo no canteiro, né, isso de falar para um homem, né, enfim, discutir soluções técnicas e os homens duvidarem a priori do que a mulher está dizendo e confirmar com outro homem ou não fazer, enfim. A conversa, né, negociação com fornecedores, que é sempre mais difícil, eles nunca, enfim, se dirigem ao homem, ainda que seja uma mulher que está coordenando a obra. E o que a Joana colocou, quer dizer, a Joana esteve há 20 anos atrás na usina, né? E são as mesmas questões, né? Então, o que eu queria colocar para você é se existe possibilidade de avanço nessa questão, ou nessas questões do canteiro, né? Nessas questões de gênero. Não só de avanço, mas também de sedimentação das conquistas que existem, né? Nesses embates e tudo mais. Então, acho que é um pouco por aí. Alguém tem perguntas, comentários para fazer? Não? Sim. Tá. Tem uma moça que tinha levantado um milésimo de segundo antes que você. Quem que era? Era o moço. Era o moço, desculpa. Perdão. Desculpa. Se puder falar seu nome. Gostaria de saber como foi feita a adequação da pesquisa dos moradores referente ao projeto. Que o homem queria mais a sala maior, uma cozinha e área de serviço, Você fala aí? Eu queria dar a oportunidade da Joana falar sobre os coletivos, a questão de gênero dentro dos coletivos. Só para identificar que eu fui da usina até o ano passado, acho. E também estive em canteiro e muito que eu via era que a questão de gênero era de uma forma no canteiro e era de outra forma dentro do nosso coletivo autogestionário, né, e tudo mais, que era também, na minha época, agora mudou tudo, né? Mas na minha época era predominantemente feminino. O Pedro chegou a ser o único homem do coletivo em determinado momento. Mas que ainda assim a gente sentia as questões de gênero, quer dizer, e eram muito diferentes. E eu acho que tem muito a ver com uma questão de classe, como você estava falando, porque se no canteiro existe um embate entre classes, sou mulher e intelectualizada, branca, etc. Por outro lado, no coletivo, se não existe muito essas diferenças, existem outras. Então, o que eu vejo é que a questão de gênero, ela existe, ela perpassa as questões de classe e ela é diferente no canteiro e no coletivo, né? Enfim, o fato de nós, mulheres, estarmos o duplo problema que você colocou, né, de ser hierárquico e masculino, nós vivemos os dois problemas. E a gente não vive os dois problemas só no canteiro. A gente vive os dois problemas em outros lugares, na faculdade, dentro das nossas famílias, né? Então, como é que funciona tudo isso? Queria te perguntar. Bom, já que está colocada a questão que gênero e classe têm que ser refletidas e transformadas em conjunto,
Uma questão que é importante de se refletir é que o canteiro autogerido não tem patrão, né? E que, num certo sentido, você pode falar, bom, mas a associação de moradores contrata trabalhadores, mas é muito diferente de que não existe o capitalista, né? Então, quando a gente fala em corte de classe, quer dizer, o arquiteto que está lá, ele também é, no limite, né, o coletivo de arquitetura está sendo contratado, poderia-se dizer que é um assalariado, então ele tem aliança com aqueles trabalhadores. Óbvio que existe hierarquia, existe uma divisão técnica, social do trabalho, mas quando se constrói os caminhos conjuntos da autogestão, em que a assessoria técnica é entendida como parceira do movimento social, entende-se que são grupos que agem em conjunto e se podem designar aliados políticos numa luta por reforma urbana, né, não só por mutirão e por autogestão, e estão nas ocupações, estão nas manifestações, estão nas negociações permanentemente. Então, que existe um polo ausente, que é a falta do empresário da construção civil. Quer dizer, não tem um capitalista estrito sensu nesses canteiros. Isso é algo que muda, que convulsiona esses espaços, né? Bom, se o Estado contribui e faz esse papel na medida em que limita os financiamentos, atrasa os financiamentos dos repasses, precisa ser entendido como algo que virá a ser ou terá estados mais avançados em um momento que a sociedade como um todo avançar. Então existe uma questão de um contexto histórico que é preciso colocar em pauta, que em determinado momento da história brasileira, da redemocratização, e mesmo durante o período de resistência aos anos Fernando Henrique, do auge do neoliberalismo no Brasil, não que a gente ainda não viva as consequências, estamos vivendo um ajuste econômico totalmente neoliberal que está sendo feito no país, mas naquele momento a autogestão, o mutirão, a organização dos movimentos sociais, dos seus técnicos, representava, né, uma ação coletiva que tinha vários sujeitos em cena, né? Era o momento em que o sentido da ação política do PT, dos outros movimentos do MST, né, da CUT, indicava uma possibilidade de construção de poder popular e de transformação global da sociedade. Então o mutirão era um microcosmo, pode-se chamar uma pequena ilha, mas ela fazia parte de um arquipélago em movimento, né? O que acontece é que isso, né, hoje se exauriu, né, isso não é de hoje, isso faz mais ou menos uma década, pelo menos, que essas experiências foram perdendo seu chão histórico, no sentido de que elas não estão mais em compasso com uma mudança histórica, e se houve uma mudança histórica do lulismo para cá, ela se deu em termos de mercado, e não só de mercado, mas enfim, de uma forma de ação pública que beneficiou determinados setores do capital. E como disse Elô, quer dizer, hoje o jogo está ganho pelo outro lado. Quer dizer, o Evaniza, que está aqui, defendeu recentemente uma tese que mostrou que menos do que 1% do recurso da habitação no Brasil hoje é dedicado à autogestão. Quer dizer, o nosso adversário, quer dizer, o empresário, e não é mais o empresário, né, capitalista da construção civil, porque isso daí já é capital financeiro internacional, transacionado na Bolsa de Valores dessas empresas, elas dominaram totalmente o setor, né? Então nós temos hoje realmente que refletir o sentido, e por mais que estejamos perdendo, é ainda fundamental que esses espaços de resistência aconteçam. Já não são mais os espaços de alavanca de uma transformação que estavam numa mobilização coletiva, num sentido pleno, mas são espaços que ainda têm que resistir, porque é deles que em algum momento, não só dos mutirões, mas das outras várias frentes de luta dos trabalhadores, dos coletivos, do ativismo urbano e também das lutas no campo, em que a gente vai reerguer as nossas forças. Então é fundamental que esses espaços continuem entendidos o que eles são historicamente. Eles em nenhum momento são as utopias realizadas na Terra, mas são espaços em que a gente não pode abdicar. Fred, depois você e depois você. Pode ser? Você fala daí, Fred? Eu sou o Frederico, sou arquiteto. Eu escrevi um pouco para organizar uma questão, mas eu gostaria de tratar um pouco sobre a atividade profissional da arquitetura, de sua ciência disciplinar e como as assessorias técnicas redefinem esse paradigma. Me parece que a assessoria técnica tem uma confluência entre a atividade de projetos e a atividade intelectual do arquiteto bastante específica,
e que faz um desenho diferente entre conhecimento e poder, e onde o conhecimento passa a ter uma função emancipadora ao invés de uma função de hierarquia. Mas parece que prevalece um valor no campo da arquitetura, um pouco a ideia que as pessoas fazem do arquiteto, prevalece uma noção de que os projetistas sobre os arquitetos que se dedicam ao trabalho intelectual. Então, acontece essa hierarquização da divisão do trabalho intelectual. E não faz sentido aqui falar em trabalho manual, né? Tratando da arquitetura especificamente. E aí, me parece que isso reflete de verdade um pouco na situação da arquitetura, pelo menos local, onde ainda os grandes arquitetos, projetistas, referências são homens, e muitas mulheres já ocupam posições muito relevantes no campo intelectual. E então minha pergunta é um pouco se esse paradigma e as histórias técnicas também não manifestam uma inversão nesses critérios de valor, de pertinência e de legitimação da arquitetura. Se o trabalho intelectual da arquitetura não poderia estabelecer uma mudança boa onde o trabalho intelectual ganhe um valor, porque ele atualmente me parece sofrer das mesmas relações de diferença e subordinação do gênero, né? Ficam parecidos. Um pouco essa questão. Se puder falar algo para o pessoal do fundo ouvir também, dizer seu nome, por gentileza. Meu nome é Chico, trabalhei na usina de 99 a uns 2004, mais ou menos assim. Vou me ater ao tema aqui, que é a questão da mulher no canteiro e essa luta. Eu continuo estudando, né, fazendo pós-graduação, e o meu tema de pesquisa na área de educação. Me deparei com uma informação que até então me parecia, pelo menos por mim, esquecida, de que, assim como no Brasil a gente tem uma história recente da escravidão, existe na humanidade como um todo, uma história muito recente da mulher poder estudar. Me dei conta disso, né? Falho eu que sou. Mais ou menos em 1850 foi o primeiro momento que foram aceitas mulheres nos bancos escolares. Então essa questão da educação, da formação, ela atravessa com bastante potência esse debate. Não quero me opor ao que foi dito aqui, quero somar, porque é uma leitura complexa essa. Então eu só queria trazer à tona isso. Então às vezes a leitura que as mulheres têm, arquitetas no caso, não é uma dádiva, mas um autoritarismo machismo no campo da educação que impede ela de poder calcular, desenhar, porque foram excluídas de fato desse processo. Porque, segundo os homens, eram incapazes. Né? O segundo ponto, que eu me deparei com uma questão agora, agora com o ponto de vista de homem, por que os homens, eles, sendo tosco e machista na fala, como é que os caras deixam as mulheres tomar conta do canteiro? Por quê? Porque é um canteiro esse que é livre, né, que exige debate, exige paciência, sensibilidade, e isso não está no campo do homem. Poucos homens, né, se sentem mais ou menos à vontade de discutir, de debater, de conversar, de trocar ideia, ainda mais no campo da construção civil, que é um espaço estritamente autoritário e verticalizado. Então elas tomam conta, por quê? Porque não é o lugar do homem debater, porque o homem não debate esse tipo de coisa. Não é um homem fazer uma rodinha para conversar sobre a casa, porque isso é ridículo para ele. Então ele se sente até excluído, por tosquice mesmo do ser humano macho, que é tosco. E a mulher, ela consegue entrar muito bem nisso e dar de braçada, porque é um lugar livre, que tem todas essas questões. Sem discordar do que a Joana colocou também, que não é toda essa beleza e tudo mais, não, vivemos a contradição. Só queria colocar esses dois olhares assim que me pareceram importantes para a conversa. Obrigada. Seu nome é? Eu sou a Renata. Depois de você é o Sandro, e aí depois a gente faz uma série de respostas. Vai para depois de uma série de respostas. Temos 3 dias para responder. Isso, depois de 3 dias a gente pode voltar. Pode. Eu sou a Renata, eu sou do coletivo do Batente, da Zona Leste de São Paulo. Eu sou movimento de cultura lá da Zona Leste. E fui recentemente na visita a Florestan Fernandes, né, com o pessoal da usina, com o pessoal de Suzano, que estão fazendo a obra.
E duas coisas me ocorreu ali que eu falei, putz, né, que situação. Só eram mulheres, acho que 2 senhorzinhos, se pá. E aí aconteceu que uma senhora estava o tempo todo recebendo uma ligação. E ela falou, não, eu estou aqui ainda, eu falei para você que eu vinha para cá. Estava ela, a filha dela, né, a outra filhinha, o bebê que foi, acabou indo pro canteiro, enfim. E ela o tempo todo respondendo, olha, mas eu vou levar um tempo para chegar, né, eu já falei para você. O que me ocorreu? Não sei quem é, né, mas me passou, deve ser o marido, chamando, né, eu falei, e aí? Porque era 3 horas da tarde já, e a comida? Era domingo, né, comida no fogo, como é que faz? Porque veio muita arroz. E aí uma outra figura que apareceu de Suzano, que era a Rosa, assim, e ela falou, olha, eu descobri aqui o movimento, fui no começo, meu marido falou que besteira isso daí, né, vão te enganar, muito que fiquei pensando que é muito genérico entre as mulheres essa relação. Olha, meu marido não quer, o marido não gosta, o marido acha, e são as mulheres que se colocam no movimento em luta, né, e a partir daí elas trazem ou não os maridos. Né? No caso da Rosa lá, ela conseguiu trazer o marido agora está tão envolvido quanto. E ótimo, né? Mas não é uma maioria, não é uma relação. Alguns não fazem nem para casa depois. E é muito louco porque outras pessoas conversando lá na Fundação Fernandes, falando, olha, né, depois vão vir muita gente morar, né? Os primos, quem vai vir morar no lugar, né? Os filhos. Mas agora é só a mulher que está na luta e que está fazendo mutirão. E aí, fico pensando, né, a usina ela tem um trabalho aí social, né, de fazer essas discussões, de fazer um debate. Como é que é essa postura em relação a pensar mesmo a questão de gênero na obra, nesse momento, né, nessa hora da obra? Porque a gente percebe, né, os casos de separação que há aqui, para mim é emancipador, né? As mulheres que levantam e olha, eu vou continuar a conseguir porque eu acredito nisso, né? E acabam mudando o rumo da história. Mas como é que é essa construção? Né? Queria ver um pouco a Rosa, acho que fala um pouco mais desses projetos, dessas histórias. Né? Como é que está em luta assim, no canteiro? Sandro? Bom, sou Sandro, né, social da usina. Acho que é bem oportuno esse debate para a gente poder aprofundar e entender melhor as questões de gênero, né? E acho que socializar experiências, né, tanto passadas como presentes. E acho que a questão que eu gostaria de levantar, pensando muito, as falas, eu gostei muito de todas as falas, né? Acho que as imagens também mostram por si, né, a presença feminina no canteiro, né, nos processos. Quando a gente tende a discutir o machismo, a gente sabe que é um grande problema, né? Como foi dito, né? Que é uma relação que perpassa também a questão de classe, é uma condição talvez estrutural da sociedade, né? O machismo é uma condição estrutural, um grande problema a ser encarado, não só por mulheres, mas também pelos homens. E aí a questão que eu gostaria de levantar para vocês, todas vocês, né? É que a maneira como vocês se colocaram no canteiro, de forma resistente, a encarar esses desafios que estavam colocados, que são naturalizados, que medida essa relação, essa resistência, também conseguiu sensibilizar e trazer alguns homens para essa compreensão do papel da mulher no canteiro. Porque se a mulher é vítima do machismo, eu tenho uma leitura que o homem também é. Machismo é uma construção histórico-social, né? Então, obviamente que o homem está numa posição que é a do opressor, mas ele também reproduz a condição do oprimido. Então, como tratar essas questões? Obviamente, a mulher está numa condição também mais oprimida do que o homem, só que o homem está numa posição, né, muito mais complicada com relação ao machismo, né? Então, eu percebo que quando a gente discute a libertação, a emancipação da mulher, discutir a questão da mulher é muito importante também que não seja um debate só das mulheres, é importante que os homens também participem. E aí, como é que vocês encaravam isso no canteiro de homem? Aqui, né? Não sou polêmica, né, gente? Então vamos lá.
Por rápido. Bom, vamos começar aqui. Eu queria... Acho que tem uma coisa assim, que acho que para responder a Sabrina, é um pouco responder nesse conjunto de questões. Assim. Eu acho que no meio dessa conversa, tem uma conversa sobre os mutirões e a autogestão e a experiência que foram esses, de 89 para cá, né? Quantos anos são já? 26 anos, né? Metade daqui não tinha nascido ainda, né? Eu estava tomando leite ainda. Alguns já estavam tomando cerveja, outras coisinhas. Mas o fato é que a gente tem no meio dessa conversa, desse cartaz, tem um debate de fato sobre a experiência emancipatória, ou mais ou menos emancipatória, dos mutirões e da aposta política que a esquerda fez num determinado momento. É verdade que os movimentos sociais na década de 90 se dirigiam, quer dizer, problematizavam a experiência de gestão pública frente a um Estado que se decompunha, né, rapidamente. Em 88 a gente constitui, faz um esforço de constituir, de ter uma Constituição, né, dita cidadã, que o PT não assina, né, por conta justamente das suas limitações, que a gente já imaginava, identificava naquele momento, e nos anos 90 desconstrói. O debate sobre a participação tem a ver também com um Estado autoritário, ditatorial, que estava supostamente se desfazendo naquele momento, né? Então, é preciso colocar, Pedro, de fato, essa experiência nesse contexto, né? E pensar, não para jogar fora essa experiência, mas para dizer o que significa isso. Desses 26 anos, nós estamos há 13 com o PT no poder central. E ao mesmo tempo, né? Então, não é pouca coisa. Nós não estamos falando assim de uma experiência que está começando. Não, nós estamos falando da metade desse ciclo. Tá certo? Isso não é pouca coisa. Né? E obviamente, eu não quero jogar água, beber, a bacia, tudo junto. Mas eu quero restituir a potência da resistência naquele momento. A potência daquele momento era dizer, nós vamos construir por mutirão porque o Estado não tem condição de fazer isso e nós não queremos 32 metros quadrados, queremos 70, como foi a 26 de julho, como foram os mutirões do FUNAPS comunitário. É preciso perguntar se essa é a fórmula da resistência hoje. É preciso perguntar se uma tripla jornada para as mulheres, ainda que todo mundo me diga, mas a gente quer mais autogestão e menos mutirão, mas a gente precisa parar e olhar para essas coisas, menos para dizer, está tudo ruim, lá vai o Beato Salu dizendo que o mundo vai acabar. Não, é para dizer, a potência daquilo era justamente agir naquele contexto. Naquele contexto era absolutamente transformador, revolucionário, pensar os mutirões, porque tinha um Estado autoritário, tá certo? A gente não tinha nenhum canal de negociação com o governo, com a ditadura, o único canal de negociação era porrada, tá certo? Então, dizer, bom, vem cá, abre essa mesa de negociação e eu quero, além de ter minha casa, eu quero dizer como é essa casa. Isso assim, é de uma força política, é de uma importância histórica. Agora, não dá para a gente ficar achando que isso vai ser eternamente, tá certo? Porque nós estamos em prefeituras, tá certo? Porque os técnicos foram, porque o muro caiu, porque a gente achava que transformando, a partir de reformas no Estado, a gente ia mudar o mundo, a gente ia acabar com o capitalismo, era disso que a gente estava falando. A gente hoje está convencido de que talvez, bom, já que perdemos tudo, vamos ficar com os cotocos da mão, né? Porque os dedos já foram também. Tá certo? Então, a aposta política, ela precisa ser resgatada. E é nesse sentido que eu faço apesar de terem sido os melhores anos da minha vida de trabalho, e eu ainda olho para trás e penso,
eu não seria hoje a pessoa que eu sou se eu não tivesse passado 8 anos dentro de obra na periferia de São Paulo, na periferia do Grande ABC, vivendo isso e vivendo as contradições do que era isso. Fiz apostas, gente. Eu passei, enquanto os meus amigos estavam tomando cerveja, eu estava trabalhando. Eu estava acordando 6 horas da manhã, depois de ter bebido a noite inteira, acordando e falando, bom, né, dormindo em cima de bloco, né, na hora do... É isso. Né? Por que isso? Porque tinha uma potência ali. Né? Agora, essa potência precisa ser restituída no que ela tem de potência, no que ela tem de transformadora. E eu acho que o debate sobre as mulheres tem isso. Né? É verdade que a gente não tem um patrão na obra, mas as relações entre capital e trabalho não se resumem a ter ou não patrão. Né? O papel que os arquitetos cumprem, o papel que o conhecimento, que pode ser emancipador, cumpre para a reprodução do capital, não é só eu sendo explorado e o outro me explorando. É um pouco mais complicado. Por isso que nós estamos pensando sobre isso. Por isso que as assessorias técnicas têm um papel fundamental nisso, quando embaralham esse jogo. Mas embaralhar também tem que embaralhar e reembaralhar. Embaralhar e se refazer a pergunta, porque não tem resposta. A gente não é um ser falante, um ser existente politicamente, a gente mulher, né? Desde sempre. A gente não existe, é isso. Não tinha escola, não tinha voto, não existia. Não. É uma luta todo dia. Melhorou? Melhorou. Virou uma fábrica de divórcios mutirões? Virou. Continua a tripla jornada, gente. Tá certo? Continua eu ganhando, hoje eu ganho 1/3 do que o meu companheiro, que tem a mesma formação que eu. Exatamente a mesma. E se isso vai sendo rebatido do topo para a base da pirâmide, é desesperador. Né? Então, e eu acho que tem uma pergunta que a gente precisa fazer sobre por que as mulheres estão no mutirão. Quando a gente fez a pesquisa da FINEP, tem um dado que é muito interessante. Assim, todo mundo olhava lá a composição de renda, primeiro que era uma renda bastante achatada, que era uma coisa meio óbvia, né, e foi diminuindo ao longo do tempo, por conta da crise, mas tinha um índice de desemprego, né, grande. Então, uma parte do debate é dizer, bom, a gente também só consegue esse tipo de adesão das mulheres à construção e ao canteiro e à dinâmica dos mutirões, porque as mulheres trabalham informalmente, porque as mulheres trabalham dentro de casa, porque em vez de, né, eu posso fazer a coxinha que eu vou vender no bar à noite e trabalhar, pagar o dia do meu mutirão para ganhar meus pontos, né? Então, é preciso perguntar isso. É bacana as mulheres participarem? É do cacete, entendeu? Viver essa experiência de sair, né, de ser uma menina de 19 anos entrando no Cazuza e sair 8 anos depois dizendo eu consigo me reconhecer como uma mulher nesses 8 anos, é impagável, é evidente que é. A questão não vai só para frente. Né? O fato da gente ter histórias, micro-histórias importantes de superação, de avanço, nos cobra olhar e dizer, bom, tem alguma outra coisa aqui, porque a gente, de fato, não suspendeu a vida não é um mar da felicidade. Né? Esse canteiro livre, ele é livre exatamente do quê? Né? Que liberdade é essa que faz com que as mulheres possam trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, na obra, para pagar os pontos no final de semana. Né? Então, eu acho que é fazer essas perguntas, é problematizar um pouco essa experiência para restituir a sua potência, não para dizer está ruim, mas para restituir esse lugar que é importante, que a gente construiu de forma muito dolorida, né? Porque as opressões estão o tempo inteiro aí se colocando. De modo que eu acho que as assessorias, olhar então para as assessorias técnicas, né, e para o que era, o que foi, a minha experiência, era isso. Teve uma hora que era eu e quantos homens? Sei lá, 6 homens na usina. Era desesperador, tá certo? Era desesperador, porque tinha uma lógica masculina, que por mais bacanas que os meninos fossem, tá certo? É isso. É desesperador, porque você volta a encontrar com pouca forma para que isso aconteça. A gente não discutia
por mais esforço que as assessorias técnicas fizessem, que o social da usina e das outras assessorias fizessem, era muito pequeno em relação ao volume de obra. Tem uma engrenagem dos programas. A gente nunca conseguiu discutir gênero. De fato, a gente fazia meia dúzia de conversa, tá certo? Nas obras, falando coisas bacanas, interessantes, né? Fazia a mulherada pensar no que era, mas sempre foi muito difícil, né? E não foi muito difícil porque ninguém queria fazer o debate. A pergunta é possível que os programas habitacionais que a gente construiu, calcados em mutirão e autogestão, eles conseguem dar conta dessa dinâmica, incorporar como dinâmica interna outras dimensões que não a medição de 4,5% ao mês? Qual é o limite disso? Na hora que tem que decidir entre trabalhar final de semana direto para chegar nos 4,5% e falar, pô, realmente tá difícil, né? É melhor ficar em casa. Quem decide isso? Como se decide isso? Qual é o critério de justiça e de equidade que você vai usar para fazer isso? É a lógica do programa, é 4,5%. Eu decidi isso. Eu passei um ano trabalhando de segunda a segunda. E defendi isso em assembleia, viu, gente? Que a gente tinha que fazer, porque tinha que fazer, que era importante naquele momento para o mutirão, que era a única solução, para dizer, as decisões não são autos só de vontade, por isso que é preciso, mesmo que não tenha um patrão, tem um programa, tem uma lógica, né, que é preciso problematizar. Não para dizer, os 3 motoqueiros da usina não quiseram fazer debate de gênero. Não. É para dizer, tinha uma potência naquele contexto. Qual é a potência agora? Eu acho que ainda as questões de gênero e de outras podem ser essa potência. Os avanços, eles existem. Agora, eles não são sempre para frente. Eles vão e voltam e a gente precisa, enfim, ir colhendo essas sementes do que foi sedimentado, né? dessas coisas que vão ficando. Eu vou responder a pergunta da Sabrina, que eu falei numa conversa com ela das mulheres que serviram de referência para a minha luta no movimento. Primeiro, quando eu entrei no movimento, eu conheci 3 mulheres que foi um grande exemplo, né? Essas 3 mulheres iniciaram. Eu, uma pessoa tímida, eu não falava muito, mas eu ouvia. Quando elas começavam a falar, então, tudo isso eu ia notando. Então, foi o primeiro exemplo. Uma delas, acho que está aí ainda, a Evanisa. A Evanisa, Lucimara e Isabel. 3 grandes mulheres. Gente, foi o meu primeiro contato e eu falei assim, olha, elas estão me colocando lá em cima. E quando eu entrei na obra, também eu observei as mulheres, mãe solteira. Elas trabalhavam, pagavam aluguel, tinham filhos, iam para a obra sábado e domingo, e estavam sempre sorrindo. Sim, essas mulheres. E as que tinham marido, tinham que levar os filhos para a obra, porque eles não queriam ficar, estavam sempre de cabeça baixa. Só começavam a sorrir quando começavam a conversar e sempre a gente puxava um papo diferente, o que viu na televisão, essas coisas assim. Então, essas mulheres também me serviram como referência. Elas são sozinhas, filhos, trabalham, né? Então, isso aí foi dando força para você dizer, nossa, eu acho que eu estou numa vida presa, em cima também de um conservadorismo. Eu sou pernambucana e nossos pais, avós, muito conservadores, então nos ensinavam que quando o marido chegava do trabalho tinha que estar com o chinelo e a toalha. Eu aprendi isso. Então, para tirar isso da minha cabeça, eu tive que ouvir bastante relato de mulheres e prestar bem atenção. No momento que estava pronto o meu apartamento, eu tomei a decisão.
Eu só levei minhas 2 filhas, que estão ali atrás, nossa roupa, fogão e uma geladeira, necessário. E dormíamos no chão e eu muito feliz, olhando para o teto, feliz, porque só nós 3. Eu tomei a decisão nesse momento, porque eu me fortifiquei, eu me garanti, eu falei assim, agora eu vou conseguir sustentar minhas filhas, sustentar minha casa. A partir daí, eu já tinha trabalhado na administração do Paulo Freire, e já estava ganhando um salário bom, e que eu pagava todas as contas, sozinha. E depois que eu mudei e fui morar sozinha com as minhas filhas, eu consegui um emprego. Eu hoje eu esqueci de falar, sou gerente de serviço no CCA, numa ONG, Associação União da Juta. Ganho mais do que ele. Meu salário é muito maior. Ele está sozinho, eu e minhas 2 continuamos assim. Então, não foi uma coisa que eu aprendi sozinha, em casa, assistindo televisão, vendo exatamente aquilo que não dá nenhuma instrução para você. Eu aprendi no movimento, no canteiro. Foi lá que eu aprendi que eu tenho direitos. Eu não sabia que mulheres tinham direito nenhum. Sandro, como está em luta no canteiro? Como está em luta no canteiro? Nós lutamos contra a prefeitura várias vezes. Está passando aqui os nossos atos, então era na rua, né? Porque eles cancelavam o nosso recurso da obra. Então, de que forma que a gente ia lá pedir o que era nosso de direito? Então, era através da luta. Então, o movimento, como sempre, estava presente. E nós acampávamos na rua. Nós dormíamos semanas na rua, acampados, revezando, dia, noite. Nós ocupávamos a Coab, de uma forma ou de outra, entrávamos todos na Coab, para reivindicar o que era nosso. E com isso, também fazíamos as assembleias, conversando com as famílias, falando que se a gente não lutasse, a nossa obra ia continuar parada. Mesmo porque a nossa construção era de estrutura metálica. Nosso mutirão é construído com estrutura metálica, gente. Não é um bloco estrutural, ele não tem uma estrutura normal, é uma estrutura. E a nossa estrutura estava lá no chão. Então nós ficamos 8 meses parados. Quando a Marta Suplicy saiu, entrou o Serra. 8 meses. Mas durante esses 8 meses, o Serra teve a nossa presença lá na porta da prefeitura. Depois ele passou para o Kassab, que também... Mas mesmo assim nós terminamos. Então assim, a luta dentro do canteiro não era só mulheres, gente. Era lutar por direitos, lutar pelo que é nosso, lutar pelo bairro. É uma luta completa. Agora eu vou responder para o Sandro. Sandro, como tratar a opressão do homem? Nós respeitávamos muito os homens, os 30%. 70 mulheres, os 30% eram bem respeitados, porque eles tinham uma participação conosco, com as mulheres, estavam presentes. Quando eu falo os 30%, por exemplo, quando a gente ia numa ocupação, era eles que estavam lá com os carros, caminhão, com tudo. Então, temos um respeito para esses homens, que não se sentiam oprimidos, que eram respeitados pelas suas esposas e por nós. Tá? Então, quando a gente fala homem, a gente está falando aquele violento, aquele com vícios, que acha que tem que ter um local porque a mulher ali como escrava. Esses homens, não todos os homens, não vamos generalizar. Né? Existem homens e homens. Existe essa diferença. Tá? Então, é esses que a gente está falando. E um detalhe. Na minha mudança também, meu prédio tem 5 andares. E mudamos nós 5 juntas. E uma veio perguntar pelo marido da outra. E de repente, as 5 mudaram sozinhas, os maridos ficaram. Foi uma surpresa
muito grande quando eu descobri que eu moro no 4º andar. A minha colega do 5º, a do 3º, e nós ficamos até com vergonha que demorou. Eu usei a minha aliança por muito tempo, com vergonha que as pessoas descobrissem que eu estava mudando separada. Até isso eu fiquei ainda com receio de tirar a minha aliança, pra vocês terem uma ideia. Foi as minhas filhas que tiraram, até hoje eu não sei onde elas se encontram. Mas... Isso. Então, gente, para vocês terem uma ideia como que nós sim éramos opressoras, viu, Sandro? Para você ter uma ideia. Então, gente, é isso. Eu vou primeiro na fase aí do projeto, né, que perguntou. Como que a gente adequou todas essas formas aí. Foi isso que você perguntou, né? Na verdade, o que aconteceu fazendo a pergunta, né, saiu, não é um grupo homogêneo, como em nenhum lugar né, uma discussão de projeto. E aí, tanto na Paulo Freire quanto na Vila Simone, acho que tantas outras projetos que a usina participa, a gente acaba fazendo plantas que têm flexibilidade e possibilidades diversas de arranjos, né? Então, na verdade, cabe à família, a gente, na verdade, acaba fixando onde ficam as paredes hidráulicas, né, onde está ali o banheiro e a cozinha, e as outras paredes acabam tendo uma certa maleabilidade, e aí a partir da necessidade de cada família isso se organiza. Então era assim que, depois a gente pode mostrar o projeto, mas no geral acabava tendo um pouco essa forma de trabalhar para conseguir dar conta de todas as famílias, né? Nossa, que foram um monte de perguntas, eu vou no que vai dar aqui. Acho que com relação à influência aí das mutirantes no processo, né, acho que tem uma coisa que o nosso trabalho, muitas vezes, né, nessa coisa, mais nas discussões para implementar o trabalho do mutirão, né, acho que tinha muito essa coisa de criar o espaço para a mulher aparecer, né, para a mulher se fortalecer. E aí, na verdade, assim, acho que a influência, acho que talvez ver que elas passam a ocupar esse espaço, né? Na hora que a Rose fala, eu era tímida, e ela passa a falar na assembleia, a Cris passa a assumir reuniões em mutirão, e os homens, né, de fato, eles desaparecem do processo, elas ocupam esse lugar. Só que a gente também, como a Joana, a gente também era tudo recém-formada, e que na verdade acho que a influência vem porque a gente também não tinha o nosso lugar claro, né? Qual que é o lugar que a gente queria construir, e muitas vezes é muito mais fácil a gente falar como o outro, né, deve fazer. Acho que o trabalho da assessoria acabava tendo muito esse caráter, né? Faça assim, porque assim emancipa, assim, mas na prática acho que acho que até hoje, né, tem um problema de uma autoavaliação, né, porque do ponto de vista das questões de gênero, isso, voltando à questão de classe, é muito mais fácil você identificar o conflito de gênero quando somos de classes diferentes, né? Porque eu acho que o embate é mais claro, muito mais fácil o outro virar para você e falar, desmancha esse bloco aí que você está me mandando. O cara fala, não vou fazer porque você é mulher, né? Então ele pode resistir a isso, e isso é mais claro. Mas da mesma classe, acho que tem uma coisa aqui da classe média aí que não é bonito, né? Ser machista, né? Então muitas vezes o machismo, ele tá ali, ele é sentido, mas é difícil você capturar, né? Difícil você sacar que você tá sofrendo isso, e muitas vezes você naturaliza porque você não tá sabendo muito bem da onde vem. Então acho que do ponto de vista do trabalho ali, a gente trabalhava para que esse fortalecimento acontecesse para o outro, mas entre nós eu acho que a gente teve muita dificuldade de avançar. Isso acho que é interessante para quem puder ler aí o trabalho da Maria Rosa Lombardi, né? Acho que Lombardi, né? É super interessante, porque ela fala sobre, ela fez entrevistas com o pessoal da usina, né? E muitas vezes lendo lá é que eu falei, putz, olha, era isso. Porque quando você está no processo, você não percebe. E acho que talvez da nossa geração tenha sido mais simples o processo, porque a gente
A gente, de fato, éramos muitas mulheres, né? Acho que talvez você sozinha com 6 homens, dá-lhe, né? E a gente o que fazia muitas vezes era como as mutirantes, né? Se juntar para ir para cima. O opressor. Mas acho que isso, assim, acho que do ponto de vista dessa questão da influência, eu acho que não sei, acho que... E aí acho que, né, acho que voltando à coisa da Maria Rosa aí, que eu acho que é interessante, que eu acho que o Fred estava falando, e aí quando ela coloca ali, né, no texto dela, na organização ali da usina, são as mulheres que assumem a burocracia da usina, a organização da financeira. Na época a gente tinha uma forma de mutirão, um rodízio para limpar a cozinha, banheiro e tudo mais. Os homens nunca estavam, né? As finanças, pode pegar quem assumia ali, eram as mulheres, e os homens estavam na parte criativa. Então a gente muitas vezes abandonou esse lugar que também devia ser disputado, porque a gente achava que a casa precisava estar ali funcionando limpa, né? A vida doméstica se reproduzindo dentro do espaço da assessoria. Então acho que a gente tem muita coisa ainda para ser trabalhada aí, né? Pra gente ir no gancho de lá. Acho que é isso. Dos mutirões é poder lidar com a contradição, é poder assumir que ela, como assumimos em 89, dizendo nós vamos fazer mais trabalhando de final de semana. Eu não tenho dúvidas de que aquilo foi fundamental para a gente pensar o direito à cidade a partir de uma nova gramática. Agora, tenho dúvidas se ele continua sendo. Né? E vejo companheiros e companheiras hoje em resistência em outros territórios trazendo isso. Eu nunca ouviria, há 10 anos atrás, a fala de ela quer fazer o feminismo desde a cozinha e falaram, pô, bacana isso. Eu falava, você tá louca, né? Eu não quero nem chegar perto de uma cozinha. A luta feminista é contra isso. Hoje a gente, né? Então, todo o debate dos terreiros, todo o debate da cultura, da juventude, ela tem uma potência aí. Agora ela precisa ser restituída naquilo que é mais interessante, que é a sua potência contraditória. Quer dizer, botar o outro e colocar a si nesse negócio. Né? Aí às vezes você vira essa coisa meio estranha, mas é bacana. Bom, então a gente chega ao fim desse debate. Eu queria mais uma vez agradecer a todas e todos vocês por terem vindo. Joana, Rose, Elon, muito obrigada por esse tempo, por esse esforço de memória que vocês fizeram. Eu achei incrível, não sei vocês, assim, mas eu estou saindo daqui muito pensativa assim, com tudo que vocês disseram. Bom, eu queria convidar vocês para o próximo debate que a gente vai fazer no próximo sábado, dia 8 de agosto. A gente vai fazer uma sessão de cinema com o documentário Capacetes Coloridos, da arquiteta e documentarista Paula Constante. Vai ser às 5 horas, 5 horas, né? 5. Na Matilha Cultural, não sei se vocês sabem onde que é. É na Rego Freitas, 542, perto do Metrô República. Tem o Facebook do projeto Usina 25, vocês podem, enfim, acessar e curtir para receber a atualização desse debate e de todos os outros que vão acontecer ainda. Bom, é isso. Muito obrigada e esperamos vocês no próximo debate e valeu. Até mais.